E aí, rapaziada, suave? Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio. Tô no horário de almoço aqui do meu trampo, vim numa pracinha aqui perto pra tirar uma brisa aqui. E eu tava afim hoje de falar um pouco sobre o porquê eu tomei a decisão de fazer um intercâmbio aí, de sair do país, né, de fazer uma imigração, mesmo que seja temporária. E o que me motivou a tomar essa decisão. E, e quais são os meus planos aí também com isso, o que eu quero aprender com isso, né? Enfim, tudo começa, eu acredito, mais ou menos há um ano atrás ali. Eu tive um coração partido, tá ligado? Tipo, eu tava muito numa fase assim de. Eu acho que eu não tava feliz e ainda não estou 100%, mas já tá melhorando muito. Mas eu não tava feliz com a forma que eu me enxergava, a forma com que as pessoas me enxergavam, mas principalmente a forma com que realmente eu me enxergava, com que eu fazia, os meus hábitos, tá ligado? As minhas atitudes e tudo isso. E nesse momento, mais ou menos como eu disse, mais ou menos um ano atrás, um ano e pouquinho, eu tava buscando essa satisfação, esse conforto em uma pessoa. Não tava buscando dentro de mim. Tava buscando uma pessoa que fosse ser uma pessoa que eu pudesse viver por ela, entendeu? E não viver por mim. Acho que é isso. Então eu era um cara assim que qualquer menina que eu ficasse um pouco assim, eu já ficava apaixonadão, tal, achando que ia construir uma vida com a pessoa, porque eu tava buscando isso. Eu tava buscando essa uma pessoa que eu pudesse entregar tudo isso. Só que a partir do momento que você tá procurando uma parada dessa forma, irmão, o bagulho não vai, né? Sabe como é que é? É, parece que você repele muito mais do que você atrai, né? Quando você precisa de uma coisa por não conseguir viver sem, né? Então eu aprendi muito com isso. Essa última vez que eu tô contando, eu fiquei um pouco com a menina, assim, papo de um mês. Só que foi muito rápido. A menina tinha acabado de terminar, tá ligado? Nós tava trocando ideia todo dia e tal. E aí veio a verdade que, tipo assim, mano, as coisas não é como eu era. Na realidade, não era como era na minha cabeça, tá ligado? E aí a partir daí, tipo. Até antes disso eu já tava um pouco nesses pensamentos, assim, nessa jornada. Mas a partir daí foi o que me quebrou mesmo por dentro e deu pra eu entender melhor o que eu tava querendo de verdade. Então, a partir desse momento eu comecei a frequentemente me questionar muito sobre as coisas, sobre o que eu tava fazendo, o que eu tava querendo. Comecei a ficar até meio paranoico com essas paradas, ficar vendo muito vídeo na internet de autoconhecimento e de todas essas coisas assim. Mas foi uma coisa que é necessário, né? Assim, eu sou um cara que eu acredito muito que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo. Então, se a gente pegar um, um, um corte, assim, uma parte específica daquele momento, eu ia falar, caralho, que merda, por que tá acontecendo isso comigo? Por que eu tô me sentindo mal? Tá ligado? Só que quando você vê um espectro amplo, a partir do momento que você vê uma coisa com uma amplitude maior, você entende, tá ligado? E normalmente a coisa acontece por um motivo bom. Normalmente não, na minha opinião é sempre. Tipo, é que depende, pra mim depende muito do que você faz com aquilo, né? Então eu poderia estar até hoje remoendo e falando, caralho, que merda, mano, por que que isso aconteceu comigo e ficar reclamando e não fazer porra nenhuma. E aí, pra mim, até hoje eu ia estar com essa visão é, errada, né, de que foi uma parada ruim, mas pra mim foi uma parada muito boa que aconteceu, foi uma coisa que me serviu muito pra evoluir, tá ligado? E eu acredito em Deus, acredito que seja uma coisa até proposital, que Deus está tentando ensinar algo com isso. E a partir daí foi quando eu comecei a ficar, que nem eu disse, mais é, preocupado com essas coisas. E aí deu alguns meses, eu tava um pouco cansado de não ter um objetivo definido na minha vida. Eu sei que eu sou muito novo ainda, eu tenho 23 anos e não é uma coisa que de um dia para o outro vai aparecer, é uma coisa que, na minha opinião, é construída, né? Mas enfim, eu queria me agarrar a algo, eu queria algo que eu pudesse falar, porra, mano, eu vou lutar por isso. E aí eu escolhi o intercâmbio, já era uma coisa que eu tinha vontade de fazer.
E eu precisava da pressão também. Foi outro motivo. Eu, eu queria a pressão, eu queria o motivo de ter que fazer isso, eu queria a sensação de precisar disso, de precisar de fazer de trabalhar pra caramba pra pagar o bagulho e tal. E não que eu não estivesse trabalhando, mas eu queria mirar em algo, né? Eu queria ter um objetivo, entendeu? Então, parte foi isso. Parte foi a partir daí que surgiu novamente essa ideia em mim, que já era uma ideia que eu tinha, mas era uma coisa que, tipo, eu tava esperando que fosse uma coisa um objetivo que eu precisasse definir, que ia ser uma coisa que eu teria certeza absoluta de que ia ser a coisa da minha vida e tal, mas não é assim, né? Não é assim. Então eu decidi definir isso. E, como eu disse, eu quis me colocar em uma situação de pressão, né? Principalmente isso. Eu sou um cara que tive uma infância muito boa. A minha família. Eu não sou um cara que sou rico, nunca fui rico. Inclusive a situação financeira da minha família já está bem ruim há uns anos. Mas principalmente quando eu era criança, eu tive tudo que eu precisei ter. Eu nunca, de longe, nunca passei fome. Então eu sou um cara classe média, eu diria. E só que isso pra mim me atrapalhava muito também, porque parece que no fundo você sempre tem a sensação de que, tipo assim, porra, mano, se não der certo, sempre tem um backup ali, tá ligado? Sempre tem a sua família que vai dar um suporte ali. E não que isso seja ruim, mas, tipo, meus pais são pessoas que abrem mão do deles pra fazer por nós, por mim e pela minha irmã, no caso, né? Então, tipo, é, isso é bom, mas isso acaba atrapalhando também, sabe? Acaba colocando você numa situação muito confortável. E eu sou um cara que eu sou muito observador, eu gosto de analisar muitas coisas e eu percebo muitas pessoas que ficam nessa por muito tempo na vida e às vezes o resto da vida. E, e o tempo passa, né? A vida é breve, tipo, as coisas não são tão extensas. O tempo não é tão grande quanto a gente pensa. Na verdade, eu acredito que é até bem menor do que a gente imagina. Então é isso, então eu decidi colocar esse objetivo na minha vida, tô lutando por isso, ainda não tenho nada certo. É, inclusive já tô no momento agora de começar a enviar os documentos pro pessoal do intercâmbio e tal. E tô tendo surpresas, várias surpresas aí de coisas que eu preciso fazer, que é foda, bastante correria, bastante coisa pra resolver. Mas eu tenho fé que vai dar tudo certo. E se for pra dar certo, nossa, acabei de ver que minha camiseta caiu ali atrás. Se for pra dar certo, vai dar certo. E é isso. Acho que majoritariamente foi esses os motivos que eu decidi. Para me inserir num ambiente novo, realmente ali, é uma coisa que eu vou ter que sair totalmente da minha zona de conforto. Eu vou estar falando uma língua diferente, né? Eu estou planejando ir para a Austrália, acho que talvez tenha faltado a falar isso. Mas eu estou indo para um lugar completamente novo, que eu não conheço nada, eu nunca nem saí do país. Eu vou estar falando uma língua completamente nova, assim, que eu tenho um nível intermediário ali, mas eu não tenho o hábito de falar, né? O máximo que eu falo é tipo 10, 15 minutos, assim, quando surge uma pessoa que eu preciso falar. E pessoas novas, eu acredito que no fundo também uma oportunidade de eu ser uma pessoa diferente, que entra naquela questão de eu não estar me identificando completamente com a pessoa que eu quero ser, entendeu? Não estar conseguindo ser a pessoa que eu quero ser de verdade. Então, eu acho que é isso. Valeu, rapaziada. Foi bom falar aqui hoje. Até mais. O cara acabou de pedir um isqueiro aqui pra mim, mano. Que os caras sempre acham que eu sou fumante. Eu acabei de perceber aqui que faltou falar quais são meus objetivos, né? Meus planos no futuro com isso. E pra falar a verdade, não é nada muito específico, né? Eu considero a possibilidade de imigrar para o país mesmo, assim, de tentar fazer o caminho da imigração, sair do Brasil mesmo e morar permanentemente fora. Eu sou um cara que não tem um apego tão grande assim com família e amigos. É, parece até uma coisa muito fria, né, de se falar, mas não é isso, é porque eu acho que independente do que você fizer, chega um momento que cada um vai pro seu canto mesmo e família menos, né, assim, mais questão dos amigos. Mas isso não significa que eu vou perder as amizades ou nada assim. Não acho que seja dessa maneira, mas eu acho que é normal, né?
É completamente normal, comum acontecer isso nessa fase de transição da adolescência para a vida adulta, né? Eu acho que é onde começa isso, né? Cada vez mais. Então, tipo, depois da faculdade ali, a rapaziada que faz faculdade, que estuda junto e tal, depois que passa isso, mano, cada um por si, tá ligado? E considero isso. Mas majoritariamente o meu objetivo é realmente o autoconhecimento, é ver o que eu vou sentir, é viver, né? É viver, tipo, é viver a vida de uma forma sem sair um pouco da zona de conforto mesmo. Sair do habitual, sair do de sempre, né? Eu moro desde sempre na mesma casa, eu faço desde sempre as mesmas coisas, vou nos mesmos lugares. Então é isso, é muito disso. Eu acho que é aí que você realmente conhece quem você é, tá ligado? Que você realmente vê o que você tem capacidade de fazer, o que você quer fazer realmente. Eu acho que é isso. Mas considero, como eu falei, sair do país também. Não é uma coisa que me fala, caralho, eu não quero de jeito nenhum. Inicialmente eu tô indo com 13 meses de visto, né? Um ano e um mês. Mas desde o começo eu já vou buscar dar uma guardada assim numa grana, pensando na possibilidade de renovar o visto, tá ligado? Mas é isso. Falou, rapaziada. É isso mesmo.